Bom, continuando agora aqui. Bom, aí, a respeito dessa função real que tem essa lei aqui, né? O que é correto afirmar sobre ela? Aí você teria que olhar para as alternativas, não? Ó, muita gente acertou, né? Mesmo porque você estudou isso no 9º ano também. Então, a resposta certa é assim, ela é negativa para x quando está entre menos 2 e 2. Ó, eu coloquei no papel isso aqui. Cadê aqui? Ó, isso aqui, eu calculei os zeros disso, tá? Os números que zeram isso daqui, que é o 2, né? Ó, 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 4 dá 0. E o menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 4 dá 0. Depois eu coloquei isso na reta, tá? Então, ó, esse é um zero da função, esse é outro zero. Então ficou dividido em 3 pedacinhos aqui, né? Esse, esse e esse. Tá? 3 intervalos. Depois eu testei, ó. Se eu pegar um número maior que 2 e trocar nessa conta aqui, por exemplo, se eu pegar o 5, que tá para cá. 5 ao quadrado dá 25. 25 menos 4 dá positivo. Se eu pegar o 3, né? 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 4 dá positivo. Se eu pegar o 2,1, 2,1 ao quadrado dá mais que 4. Aí mais que 4 menos 4 dá positivo. Esse mais quer dizer o seguinte, ó, que se x for maior que 2, essa conta dá positivo. Aí veja que aparece o mais de novo aqui, né? Porque se você pegar números daqui, eu lembro que eu peguei o 5 dali, se eu pego o menos 5 aqui, isso aqui vai dar 25 de qualquer jeito, porque isso aqui é uma função par, tá? Então, o que aconteceu aqui vai acontecer aqui, por causa desse pedaço do quadrado, tá? Agora, entre o menos 2 e o 2, por exemplo, o 0 está aqui. Se eu colocar o 0, 0 ao quadrado dá 0. 0 menos 4 dá menos 4, deu negativo, tá? Se eu pegar o 1, 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 4 dá menos 3, deu negativo. Se eu pegar 1,9, né? 1,9 ao quadrado vai dar menos que 4. Aí um número menor que 4 menos 4 dá negativo. Então, entre menos 2 e 2, ele é negativo. Que é a alternativa correta, tá? O x tem que estar entre menos 2 e 2. Aí esse 8 aqui, qual que é a pergunta? Bom, sobre essa função real, né? Eu quero saber sobre os zeros reais dela. O que é zero real? É o número que faz ela dar zero, tá? Aí resolveu uma equação. Quer dizer que você vai igualar a função a zero. Essa lei aqui, se você perceber, como você estudou em séries anteriores, dá para pôr o x em evidência. Dá para transformar isso aqui numa multiplicação. Então, se eu colocar o x em evidência, x ao cubo dividido por x dá x ao quadrado, né? E menos x dividido por x dá menos 1. Fica assim, ó, esse número vezes esse parênteses. Note que se você fizer a distributiva, volta a ser isso, tá? Aí igualei a zero, porque eu quero o zero da função. Aí uma multiplicação para dar zero, porque é isso aqui vezes o parênteses. Se isso for zero, a conta dá zero independente do que acontecer aqui, tá? Ou se o parênteses der zero, né? Ou um ou outro tem que dar zero. Eu escrevi. Então, x é zero, ou x ao quadrado menos 1 igual a zero. Por causa disso, tá? Porque para o produto dar nulo, alguém é zero aqui. Aí um zero da função, então, é o x igual a zero. E para o x ao quadrado menos 1 dá zero, quer dizer que o x ao quadrado é 1. E aí tem dois números que elevado ao quadrado dá 1, né? Que é o mais 1 e o menos 1. Que é a resposta. Então, ela tem 3 zeros reais, né? X igual a 0, x igual a menos 1 e x igual a 1. Bom, aí a pergunta 9 é a mesma da 8, tá? É só uma questão de interpretação. Agora, vamos ver como foi a estatística. Ó, bastante gente acertou também. Ó, se eu fizesse o gráfico da função definida por essa lei, que é o que a gente acabou de fazer, ela intercepta o eixo das abscissas, o eixo x, em três pontos distintos, cujas coordenadas são. O gráfico, ele intercepta o eixo x no zero da função. Porque o zero da função é o que vai fazer o y dar zero, tá? Porque o y é a imagem, né? Então quer dizer que se essa função dá zero para esses três números, quando você trocar o zero lá, vai ficar um par assim, ó, 0, 0. Cortou o eixo x. Troca isso lá, menos 1 ao cubo, menos 1. Vai ficar menos 1 mais 1. Deu zero também. Corta o eixo x. E quando você pegar o 1 e trocar ali, 1 ao cubo menos 1 dá 0. 1 e 0, tá? Então isso aqui, você entendeu bem o que é zero da função? Esses são os pares, né? Que se eu fosse fazer o gráfico, ele ia cortar nesses pontos aqui. Espero ter sido claro.